Olá! Hoje vamos de novo fazer um videozinho um pouco fora aí do padrão do nosso canal. Postei um vídeo sobre dicas de quem vai para a China. O meu objetivo é simplesmente ajudar quem vai para a China, no sentido de, o que eu vou fazer? Eu pelo menos fiquei muito perdida. Então, os meus seguidores aí que não tem nada a ver com ortodontia, mas muita gente comentou ali no que eu postei no Instagram: Ju, fala um pouquinho da viagem, quero saber mais, nossa, como é que foi? Enfim, vi que gerou um pouco de curiosidade e por isso resolvi também trazer aqui esse outro vídeo falando um pouquinho de Xangai, algumas curiosidades e os pontos turísticos de Xangai. Então, se você caiu aqui de paraquedas porque assistiu outro vídeo sobre com dicas da China, do nada, enfim, não precisa se inscrever nesse canal, curta o vídeo se você achar que é interessante para que ele chegue em mais pessoas, mas o objetivo é realmente trocar uma ideia com quem tem interesse em ir para a China, então fugindo um pouquinho do nosso assunto de ortodontia, ou para quem aí está aí curioso em relação como foi a minha viagem e o que dá para fazer na China. Joia? Então eu vou, primeiro assim, antes da gente começar a entrar nos pontos turísticos de Xangai, os chineses falam muito Shanghai, vou dar uma dica assim para quem pensa em ir para a China e vai bater perna meio que sozinho ou sem guia, que dá para fazer, tá? Isso é algo que eu achei que ia ser bem complicado, que eu não iria conseguir. Estava bem ansiosa nesse sentido de, meu Deus, será que vai dar para ir sozinho? Como é que a gente vai fazer? Será que tem como ir para um lugar tão diferente assim, sem falar a língua, enfim? E dá para ir sim, tá? Bem planejadinho, se organizando com antecedência, dá para conhecer praticamente tudo de Xangai e conseguir se comunicar bem. E se você vai fazer esse tipo de passeio, de ficar batendo perna por aí em locais públicos, sugiro que leve na sua bolsa um lencinho assim, ou um umedecido, ou um papel higiênico, porque nos banheiros públicos, de maneira geral, não tem papel. Banheiro de shopping vai ter, banheiro às vezes de algum ponto turístico específico, de uma atração turística vai ter, mas se é um banheiro público, assim, um lugar meio movimentado no centro, mesmo às vezes um banheiro de metrô, não vai ter papel, tá? E algumas vezes também não tem sabonete. Às vezes banheiro de algum restaurantezinho aí, da estrada, enfim, é importante ter sempre o seu papel, e um vidrinho aí, sugiro também um frasquinho com sabonete, é, para não pegar desprevenido, certo? Bom, então vamos lá, vamos falar, tirando isso, tudo certo, tá? Vamos falar dos pontos turísticos de Xangai. Vou compartilhar aqui a tela, para que vocês possam entender um pouquinho o mapinha e entender como organizar a sua viagem. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Coloquei aqui para vocês um mapinha de Xangai, tá? Da parte bem central de Xangai, tá? Só para a gente poder se localizar. Um dos hotéis que eu fiquei é esse aqui, que é um hotel Hilton, Cove by Hilton. É um hotel bem, para mim foi excelente, foi um ótimo custo-benefício, super bem localizado. Então, se você vai sozinho, sugiro, já deve ter expertise, né, de entender, vou procurar um hotel próximo à estação de metrô. E esses hotéis aqui centrais são bem fáceis de se locomover. O primeiro ponto turístico que a gente vai falar é a Nanjing Road. A Nanjing Road é essa rua aqui, ó. Aqui, tá? Vou até aumentar um pouquinho esse mapa enquanto que eu falo, que eu acho que é mais interessante para vocês. A Nanjing Road tem várias estações de metrô aqui, tem estação Nanjing Road Oeste, Nanjing Road Leste, bem fácil. Nessas estações de metrô tem praticamente, quando a gente sai da estação, em anexo, tem meio que um shopping, assim, bem... Sai da estação, meu Deus, parece que tu estás num comércio assim enorme. Na verdade, é tudo no subsolo, né? E esses shoppings, muitas vezes, principalmente as estações da Nanjing Road, se conectam com grandes shoppings de grandes marcas, tá? Então, isso é comum. Aqui a estação do Nanjing Road Oeste tem uma conexão com um shopping bem grande, com muita praça de alimentação, com muita coisa para comer, enfim. A Nanjing Road é uma rua
onde você vai encontrar de tudo, das grandes marcas, tá? Então é uma rua que, para percorrer ela daqui, desse ponto, que eu acho que é o ponto interessante, é que quando começa no Jingle Temple, até lá na frente, ó, essa aqui é a Nanji Road, lá na frente tem um calçadão, então tem acesso a carro no primeiro trecho ali da estrada, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó, nessa porção aqui até chegar nesse Carry Center, e aqui na frente tem a Nanji Road Walkway, que vai dar aqui nesse rio, no que vai chegar no The Bound. Então, a Nanji Road é uma rua que chega lá no The Bound, né? Uma região que chega lá no The Bound, que é essa região próxima ao rio, onde a gente, muito bonita, a gente vai ver na sequência. É uma região que vale a pena conhecer. Então, eu sugiro que você vá caminhando a pé aqui pela Nanji Road, vá curtindo as lojas, essa porção aqui que tem, que eu bati a foto, já estava chegando no calçadão, aqui já é o calçadão, bem perto do Mound. Então, aqui você vai encontrar lojas de tudo quanto é marca, vai encontrar as lojas de marca, Hermès, Chanel, Sephora, tudo quanto é tipo de Nike, Adidas, tem várias, várias. Se você quer perder tempo de compra, é aqui na Nanji Road. Tanto das grandes marcas, lá no comecinho da Nanji Road, lá perto do Jingle Temple, é, que seria essa região aqui, ó, começa com uma região de relógios, sabe, joias, joalherias, é uma região aqui, bem aqui nesse comecinho da Nanji Road, tá? E depois lá na frente você vai encontrar tudo quanto é coisa. É, as lojas de marca, tá? E nas estações de metrô da Nanji Road você vai encontrar meio que um camelódromo, assim, que é essas estações que eu falei para vocês, tanto a oeste quanto a leste, você vai encontrar de tudo. Ali, circulando pela Nanji Road, você vai ver pessoas te entregando cartãozinho, até não fui para na tua cara, né? Fica na tua cara que tu não é chinês, então eles te entregam. Tem algumas pessoas que vêm com um cartãozinho assim meio escondido para te fazer sugestão de visitar a loja deles, enfim. Vou voltar aqui para mim. Oferecendo fake bags e relógios, esse tipo de coisa. Então, quando a gente entra, às vezes, numas lojinhas da Nanji Road, tu entra por ali, tu acha que é uma lojinha pequena, quando tu vê, é uma loja enorme, tá dentro de um mega prédio, tem muitas coisas ali para dentro. Então, eu imagino que esse pessoal que vai te oferecendo cartãozinho te leve para uma dessas lojas dentro desses prédios, tá? Depois, lá no finalzinho, eu vou falar um pouquinho sobre compras e uma estação de metrô que também tem de tudo aí que você vai encontrar. Porque uma coisa que eu achei da China é que eu iria encontrar muitos desses produtos xing-lings, assim, né? Tipo, que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. E não é verdade. Lá a gente encontra tudo que você pode imaginar de grandes marcas. Nunca vi tanta loja da Hermès na minha vida, uma atrás da outra. Louis Vuitton, Chanel, Bulgari, tudo quanto é loja que você imagina, Christian Louboutin, uma loja enorme da Louboutin, lindíssima, com a seção Kids, então, coisas assim que tu vê, meu Deus do céu, muito maior do que qualquer outra loja que eu já pude ver na Europa, assim. Então, Xangai tem a maior Nike do mundo, se eu não me engano, é em Xangai, ou uma das. A maior Starbucks do mundo é em Xangai, um Starbucks conceito, assim, que mostra a torrefação do café, assim, lojas gigantescas. O consumo, pelo menos pelo que eu percebi na China, é super aquecido. Então, eu vejo essas lojas em tudo quanto mesmo em cidades não tão turísticas, né? Mesmo fora de Xangai, a gente vê as grandes marcas muito bem localizadas em tudo quanto é lugar. Assim, a poucos metros de um hotel bem localizado você vai encontrar Nike, Jordan, Adidas, tudo quanto é loja, tá? Outra coisa importante em relação ao Nanji Road, eu sugiro, se você vai para fazer compras aqui, dependendo do ponto que você começa a caminhar, até chegar lá na frente no The Bound, que a gente falou, ali vai, assim, se você vai comprando, vai o dia todo. Vai entrando, vai vendo as lojas com calma, gosta de curtir aí essa cultura local, vai quase o dia todo. Eu sugiro que chegue lá na frente no The Bound, bem no final de tarde. Lá é um lugar legal assim para curtir a vista, o pôr do sol. Fica lindíssimo assim quando eles começam a acender as luzes. A gente vai falar um pouquinho mais. Então, se você gosta de compras e quer ter calma para, né, ir nas lojas com calma, eu sugiro que comece com bastante tranquilidade aí na Nanji Road,
lá próximo ao Jingle Temple, já no período da manhã, para final da tarde, finalizar lá no The Bound. Outra coisa importante é que a Nandi Road eu tive a oportunidade de ir durante o dia e tive a oportunidade de ir final da tarde ou iniciozinho da noite. E são climas completamente diferentes, assim. Final da tarde tu começa a ver aquela muvuca. Aí, pelo menos no dia que eu fui, era uma terça-feira, mas assim, é muita gente. Então a gente vê é, aquele pessoal mais de rua, vê algumas barraquinhas, numas travessas, numas ruas mais paralelas. É um clima gostoso, assim, de curtir Xangai. Então, se você tiver tempo, separe um dia de compras, um dia de passeio ali pela Nandi Road, mas também separe um dia que você possa ir com calma durante a noite, para poder curtir essa cidade e essa região da cidade também durante a noite, que eu acho que vale super a pena. Bom, vou voltar para minha tela aqui para a gente poder se localizar. Além da Nandi Road, que é essa rua aí que eu mostrei para vocês, o segundo ponto turístico, que a gente já falou um pouquinho, é o The Bound. Então, The Bound, ele tem essa região ali onde tem o rio, e a gente não consegue atravessar. Aqui a gente tem essa torre de Xangai, que a gente vai falar também, é um ponto turístico, a gente consegue ver Xangai lá de cima. É do outro lado do rio, então você não consegue atravessar chegando ali no The Bound e já direto para o outro lado. Tem que ir de metrô, ou de carro, enfim, tem que se deslocar de uma outra forma para poder atravessar o canal, né? Ali o rio. É, agora, a The Bound também é uma região que vale super a pena ir à noite e de dia. Então, eu vou pegar aquele final de tarde e curtir ali aquela região do The Bound. Tem alguns lugares assim para tomar um café ou mesmo tomar um drink no final de tarde. É uma região muito gostosa. Tem alguns pontos que dá para pegar ali no The Bound, tanto desse lado do canal do rio, quanto do outro lado do rio, que é o lado da torre, dá para pegar um barco para poder navegar ali pelo rio, próximo às 7, 8 da noite, onde a gente vê esses prédios todos iluminados. É lindíssimo, vale super a pena. Esse passeio do barco no rio, eu sugiro que você faça o dia que você for na torre, que aí você já atravessa, vai na torre, logo na frente da torre tem um ponto assim para pegar esse barco, e aí você consegue fazer o passeio e retorna, e dá para voltar para o seu hotel com uma estação de metrô, através da estação de metrô. É bem fácil ali a estação de metrô, então é bem acessível, tá? Bom, então tem a Nandi Road, tem o The Bound, que é outro ponto turístico que vale super a pena ir, que vai finalizar, vamos contar aí que aí você vai pegar um dia mais ou menos para fazer esses passeios. E além do The Bound, coloquei aqui como outro ponto turístico a Shanghai Tower, que é do outro lado. Aí eu não sei se você consegue fazer tudo no mesmo dia, acaba ficando um pouco corrido. Então talvez deixe para fazer a Shanghai Tower e esse passeio pelo Rio num outro dia, ali próximo a Shanghai Tower. Dá para também, tem bastante comércio, tem bastante coisa que dá para ver, tem lojas, enfim, é um lugar que vale muito a pena ir. De repente dá para casar com outro passeio no Yu Garden, que a gente vai falar mais adiante, ou no Jingle Temple, que também são lugares que vale a pena passear. A Shanghai Tower é uma torre que dá para subir até essa segunda parte aqui dessa bola ali, e que dá para ver. Opa, voltei aqui meus slides. Que dá para ver a cidade de cima, e tem uma vista 360. É bem legal esse passeio, talvez você gaste aí em torno de 1 hora e meia. Também tem, no final desse passeio, tem vários pontos, tem que prestar atenção, quais são os pontos que você tem acesso quando compra o ingresso, porque ali você vai ter acesso também a um museuzinho que conta um pouquinho a história de Xangai, é bem interessante, um museu com alguns bonecos, não é uma coisa muito teórica, assim, mas é bem ilustrativo, bem dinâmico, acho que vale super a pena. E no final também tem um cinema 360 que mostra Xangai do futuro, então é um vídeo que eu também achei que eu curti, eu achei que vale a pena. Então esse passeio na torre, eu acho que é um passeio que não dá para deixar de ir, tá? Bom, além da Shanghai Tower, tem o Yu Garden. Vou voltar lá no mapa para vocês poderem entender onde está esse Yu Garden, né? E como organizar esse mapa. Então, esse passeio de vocês. Então, aqui a gente tem a Nanji Road, uma região bem central,
que vai dar aqui no The Bound, que a gente conversou, né, que é essa região do Rio, e o Garden tá aqui, ó. Então também dá para fazer o Yew Garden ou de repente faz a Nanjing Road e o Garden nesse um dia fica um pouquinho apertado ou deixa para fazer o Yew Garden com a Shanghai Tower no outro dia. O Yew Garden é esse lugar aqui. Ele tem uma região de jardim que você tem que pagar para entrar, que é esse jardim bem típico chinês, assim. Não é um lugar muito de tranquilidade e paz, porque o número de turistas ali é bem intenso. Então, tem bastante gente circulando, mas é um lugar muito charmoso. Eu acho que vale muito a pena visitar. Além do Yew Garden, na região do Yew Garden tem uma região que a gente pode dizer que é uma Old Xangai, que também vale a pena visitar durante o dia e à noite, ou e final de tarde, curtir ali o local. Durante o dia é um lugar bem alegre, sabe? Você vai encontrar várias lojinhas, você vai encontrar muita. Deixa eu parar aqui a tela para vocês poderem olhar para mim. Muita coisa típica assim da China. Você vai encontrar lembrancinhas, você vai encontrar as barraquinhas, enfim, é um lugar bem gostoso. Gostei bastante. Essa Old é onde eu vejo vi mais as casas típicas, assim, né, chinesas antigas, porque Xangai já é uma cidade super moderna, assim, foi totalmente reconstruída, como eu vi em várias outras cidades da China. É incrível, assim, como eles, de repente, organizam, fazem um planejamento da construção de uma cidade e reconstrói ela de uma forma assim incrível, gigantesca, super moderna e super bem estruturada, com vias de acesso, shopping, alimentação, tudo muito próximo assim. É uma cidade muito organizada. A gente observa que tem um suporte muito bem organizado. Próximo à região hoteleira, você vai ter o suporte de alimentação, de compras, enfim, ou estação de metrô que facilite o acesso para o turista. Então, de maneira geral, foi isso que eu vi nos grandes centros, nas grandes cidades, nas cidades que eu percorri no sul da China. Bom, então o Yew Garden e essa região próxima ao Yew Garden, você vai perder aí talvez uma manhã para visitar. Com calma, se você quiser curtir as ruazinhas, assim, sem muita correria. Mas ali só tome cuidado, porque se você for comprar, por exemplo, alguma coisa muito típica, lenço, esse tipo de coisa, você também vai encontrar nas lojinhas próximas ao metrô, né? Que é tipo os camelôs aí, é, fechados, próximas às estações, em algumas estações de metrô, você também encontra lá. E lá no Yew Garden acaba sendo um pouco mais caro, tá? Tanto que eu comprei uns pacotinhos de cartinhas Pokémon pro meu filho lá, acabei encontrando lá, porque foi o primeiro lugar que eu vi, vou comprar, achei o preço bom, eu paguei 25 yuan no pacotinho, e depois lá na estação de metrô, no mesmo pacotinho, eu paguei 15 yuan. Então, lá nesse lugar, é um lugar mais turístico, assim, então o preço acaba pesando um pouquinho mais, então manéria em que você vai comprar lá nessa região próxima ao Yew Garden. Outra coisa importante é que, de maneira geral, na China, principalmente nos camelôs, assim, nessas lojinhas de metrô, você vai conseguir barganhar muito. Então, é meio que da cultura do povo. Pede desconto, vai comprar uma mala, eu comprei uma mala lá, chora o preço. Aí ela vai, quanto que tu quer pagar? E vai fazendo aquela negociação, sabe? Mas em algumas lojas já vem até um cartazinho escrito, não sei se já não lembro qual era o termo em inglês, mas não, sem barganha, sem pechinche, enfim, onde o preço já estava tabelado e fixo. Nas grandes lojas você também não consegue fazer isso, tá? Mas nessas lojinhas pequenas, eles já jogam o preço lá em cima para poder fazer a negociação, e isso faz parte. Só tome cuidado aí com a qualidade do produto e realmente aquilo que você está comprando. Bom, vamos lá, o que mais que eu sugiro aí de pontos turísticos, dicas que eu achei que valeu super a pena em Xangai? O Jingle Temple. Então, o Jingle Temple, vou voltar lá no mapinha, ó, para quem quer se localizar. Ele está um pouquinho mais afastado. Aqui, que é essa região aqui, é, parece que é próximo, né? Que esse mapinha parece que é tudo piquitiquinho, mas não é. Coloque aí no Google e veja essa distância a pé. É uma pernadinha, é bem distante. Então, não dá para fazer assim 15, 20 minutos. O Jingle Temple é um templo. Achei muito curioso, assim, porque ele é um templo localizado, parece que nem a Yew Garden, assim, parece que foi uma região antiga que foi preservada
no meio de prédios gigantescos e de um centro super moderno. Então, é um lugar que eu acho que vale super a pena ir, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura, budista, enfim, tem lá os Budas, cada um com o seu propósito, tem o pessoal costuma jogar, tentar acertar moedinha, sabe, aqui nesse nessa torre que tem, então eu gostei, talvez é um passeio que você vai gastar aí talvez 1 horinha para visitar com calma, talvez uns 40 minutos, mas eu acho que é meio que um ponto de passagem, eu acho que vale super a pena ir, tá. Achei muito bonito e muito curioso. Bom, um outro lugar que eu achei que vale super a pena ir é o Zhujiazhou. Não sei se eu estou falando certo, mas enfim. Esse sim é um ponto bem mais afastado, mas é um vilarejo, vou voltar aqui para mim, é um vilarejo onde você vê bem traços de cultura, assim, chinesa. Lá, talvez você vai perder umas 4 horas, assim, de passeio, com calma. Dá para ir, tem que se organizar para ir de manhã, as lojinhas ali fecham em volta das 4h30, 5 da tarde, se eu não me engano. O comércio em Xangai, de maneira geral, fecha 9h30, 10 da noite, algumas lojas grandes da Nandi Road. Outras lojas, as lojas de camelô ali, nos metrôs, vão fechar talvez próximo às 7, 7h30, tá? Mas essas lojinhas desse Zuzijal, ai, já não sei mais, na época eu sabia pronunciar, tá? Hoje já não sei mais, já faz uns 30 dias que eu voltei, já esqueci. Mas enfim, ali eu encontrei de tudo quanto é coisa típica, muita culinária típica chinesa, também tinha o McDonald's para quem queria o McDonald's, comer uma coisa mais americana, enfim, fast food. Tem um barquinho que você percorre o canal, assim, que é muito gostoso, tem museu que dá para visitar ali dentro, tem casas chinesas antigas que preservam bem a cultura, você consegue entender como é que vivia aí a aristocracia chinesa há 100, 200 anos atrás, 300, enfim, tem muita coisa legal aqui nessa região, tá? Aqui você vai encontrar um pouco mais barato, você pode pechinchar aí tudo quanto é coisa, tudo que você, os badulaques, lenços, você vai conseguir num preço melhor do que tem lá na região do Yew Garden, tá? Ali foi a única região que eu vi insetos, essas coisas assim para comer que não tinha visto em lugar nenhum. A gente vê bastante é, pato, ganso, esse tipo de pé de galinha, essas coisas, tu vê em tudo quanto é lugar, né? Mas esses animais mais exóticos, que eu não sei se tem aí traços não sei se é culinária coreana, enfim, não sei de onde é que vem, mas hoje em dia eu vejo que isso não é um consumo do chinês, né? Eu vi bastante pé de galinha, pescoço de galinha, isso eu vi em qualquer lugar, até embalado a vácuo, assim, para te meio que comprar, e eu vi gente comprando aquilo para comer em qualquer lugar, meio que aperitivo, sabe? Agora, esses insetos, essas coisas assim, eu só encontrei lá, nessa região, e num lugarzinho só, e nem vi que até mesmo próprio, eu estava com uma chinesa comigo, uma colega, e ela não vou comer isso aí não, sabe, não vai bem. Mas ali você vai encontrar de tudo, você vai encontrar aquelas farmácias de medicina, sabe, chinesa, com aquelas plantas, aquelas coisas bem que a gente imagina, assim, daquela coisa bem oriental, você vai encontrar lá. Não tinha nenhum médico para atendimento, mas você consegue parar, ver, curtir como é que era a ambientação. Eu gostei muito e acho que vale super a pena. Inclusive lá encontrei uma sorveteria com os sabores dos sorvetes eram de chás, assim, então as ervas típicas lá da China, gostei muito, então acho que é um lugar que vale muito, muito a pena ir. Bom, em relação aos pontos turísticos de Xangai, era praticamente isso. Então, eu sugiro que você vá em torno de. Aqui também é tudo dessa regiãozinha do Zhujiazhou, é, que é uma regiãozinha um pouco mais afastado. Você vai demorar 1 hora, 1 hora e pouco para chegar lá, mas eu acho que vale a pena. Dá uma olhada no Google como fazer. Dá para ir de metrô, a estação de metrô não é tão próxima. Eu fui de carro, achei que valia a pena ir de carro e voltei de, de metrô, tá? Mas eu acho que dava uns 15 a 20 minutos caminhando. Bom, aqui eu coloquei um mapinha da estação de metrô, então se você vai para Xangai,
eu sugiro que dê uma olhada nesse mapa, vou ampliar bem aqui, ó, dá para procurar na internet do Xangai Metro. Aqui, só porque eu queria mostrar para vocês um ponto importante. Seguinte, se você está vindo de outra região de Xangai, de trem, provavelmente você vai chegar ou nessa estação aqui, na linha 9, ou nessa estação aqui, na linha 2, tá? Agora eu já não me recordo o nome das estações, mas observe, vou sair de Pequim, ou vou sair de Guanju, vou sair, sei lá, eu de qualquer outra cidade, de trem rápido, você vai parar em uma dessas estações. Então, é fácil sair dali e já se direcionar para a linha de metrô e se deslocar para o seu hotel. Uma outra estação de metrô, que se você quer comprar essas coisas mais, tipo, camelô, Xing Ling, que você vai encontrar realmente de qualidade, ou mesmo os falsifiques, você vai encontrar tudo quanto é coisa lá, é essa estação aqui na linha 2 do Museu Científico, acho que era Scientific Museum de Xangai, é essa estação aqui, essa estação de metrô aqui, tá? Conecta a linha 2 com a linha 14, se eu não me engano. Mas ampliando bem o mapa, aqui tá difícil de ver, porque a ampliação dificulta. Eu fiz uma foto do meu mapinha de metrô, o mapinha é bem pequeno, então isso dificultava um pouco a visualização. Mas você procura a estação na linha 2 no Scientific Museum de Xangai, e ali, saindo da estação, você já vai encontrar essa esse camelô, assim, que tem, posso dizer assim, camelô, que é a forma que a gente fala aqui em Floripa, mas ali que tem de tudo, tá? E aí você vai encontrar os produtos genéricos, você vai encontrar tudo quanto é coisa. Mesmo se não tem exposição ali, é engraçado, eu vi o pessoal saindo com bolsas, sacolas assim, cheias dessas bolsas falsas ali. Mesmo que não tenha exposição, se tu perguntar para alguém, ele vai querer te levar ou pegar lá escondido, enfim, esse tipo de mercadoria, e as pessoas te oferecem. Mas, de qualquer forma, ali você vai ter lenços, você vai ter, você vai encontrar esses produtos, brinquedinhos, sabe? Essas coisas que, na verdade, não necessariamente não são falsificadas, mas que são esses produtos mais que a gente encontra aqui nessas lojas mais simples, enfim, no camelô, e eu acho que vale super a pena. Eu curti o passeio por lá, nessa questão de pechincha aí você tem que barganhar, como eu falei, consegui comprar uma mala que eu queria, consegui dar uma olhada, mas eu cheguei lá, era perto das 6 da tarde e eles já fechavam próximo às 7, às 7h30, então já tinha algumas lojas fechando, e realmente fechou, acabou e tchau. Então, se você quer procurar esse tipo de mercadoria, perca um tempo lá nessa estação da linha 2 do Scientific Museum, do museu, ou na estação da Nanjing Road Leste. Lá foi onde eu vi os maiores centros, assim, mas do Scientific Museum é uma região mais organizada, tá? Em termos dessas lojinhas, assim, você vai encontrar camiseta, boné, coisas da China, de uma forma mais barata, assim, do que nos pontos turísticos propriamente ditos. Então, o que eu tinha para falar de Xangai era isso, foi uma viagem que eu amei fazer, eu acho que vale super a pena e quero levar o meu filho numa outra oportunidade, que ele não teve oportunidade de ir comigo nessa viagem, e acho que é um país riquíssimo e vale super a pena. O voo é um pouquinho longo até chegar na China, mas de qualquer forma acho que valeu. Inclusive a dificuldade de adaptação quando eu voltei para o Brasil, uma dificuldade de adaptação do fuso, aí demorei uns 3, 4 dias para me readaptar, mas acho que valeu cada segundo. Então, essas são as minhas dicas, meus pontos turísticos aí que eu achei que valeu a pena em Xangai. Então, se é esse o seu objetivo dessa viagem, espero que você aproveite esse vídeo. Um grande beijo e te vejo aí por aí nos próximos vídeos. Até mais!